Seja bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Gilson Leite. Eu estou aqui para a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens, o nosso segundo trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre nós estamos estudando o cuidado com a igreja, nós estamos estudando aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje na lição de número 3 nós vamos aprender sobre divisões na igreja. As primeiras lições falando aí de uma visão panorâmica do livro, do autor, e falando também acerca da forma de Paulo abordar, como nós vimos na lição passada, a ação de graças pela igreja de Corinto. E hoje nós vamos estudar especificamente sobre esse problema de divisões na igreja. Nós vamos entender quais eram os problemas da igreja de Corinto e se esses problemas continuam afetando a igreja na atualidade. O nosso texto do dia é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? As divisões e partidarismos demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Quando nós temos cristãos saudáveis na igreja, espiritualmente saudáveis, quando nós temos cristãos que verdadeiramente atingiram um crescimento espiritual e que adquiriram maturidade em Deus, esse tipo de comportamento, de disputas, de brigas, de divisões, de dissensões, de desacordos entre os irmãos por coisas do dia a dia, por coisas banais que não devem ser levadas em consideração, nos mostra isso, nos mostra imaturidade. Aqueles que são maduros na fé não vão brigar e discutir por coisas passageiras, por coisas que não têm valor, mas eles vão buscar a unidade, sabendo que o corpo de Cristo é um só, porém nós temos uma diversidade de dons. Aqui, como na igreja de Corinto, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Cada um pregador, como Paulo, Apolo, como Pedro, tinha sua peculiaridade na forma de pregar, na forma de conduzir seu ministério, e Deus usava cada um deles. Porém, todos eles pertenciam a Cristo. Então, em vez dos coríntios estar se apegando ao pregador, deveriam dar graças a Deus por esses pregadores, pelo qual a mensagem de Deus chegou até eles, e serem seguidores de Cristo, de acordo com como cada um deles havia ensinado. Mas nós vamos estudar de uma forma mais prática aqui nessa lição, acerca disso, sobre as divisões na igreja de Corinto. Se você está me ouvindo pelo podcast, se inscreva, assine, nos siga aí no podcast. Se você está me ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, para nos ajudar a compartilhar a mensagem do Evangelho. O texto bíblico da nossa lição, o texto base, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17, onde Paulo vai tratar justamente dessas divisões, vai comunicar com os irmãos acerca desses problemas e trazer uma exortação para eles. Se você está com a lição, você acompanhe pela lição. Com certeza, se você é um aluno da EBD, você já fez a lição durante a semana. E então, se você não tem a lição de escola bíblica, acompanhe na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Toda a nossa lição vai ser embasada neste texto. O comentário introdutório é: nesta lição nós veremos a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo trata do assunto que mais preocupava no momento de escrever essa carta: as divisões internas da igreja. Paulo pontua que os prejuízos que as divisões podem causar para a igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na igreja de Corinto, e nela havia partidarismos em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e o orgulho pessoal. Bom, e esses temas introdutórios aqui, nós vamos estudá-los pormenorizados em cada tópico e subtópico da lição. O primeiro tópico é as dissensões e seus prejuízos para a igreja. O primeiro subtópico é uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo
pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Paulo, ele sempre, de acordo com a necessidade de cada igreja, emite a sua carta para saudá-los, para cumprimentá-los, para expressar amor, para expressar gratidão a Deus pela vida da igreja, mas também com essa necessidade, né? Esse zelo pastoral, esse carinho, né? Paulo faz essa exortação sempre para iniciar um aconselhamento pastoral. Lembrando que ele não faz uma exortação simplesmente não é simplesmente para mostrar que eles estão errados, mas o desejo de Paulo é exortá-los para dar-lhes aconselhamento, para que eles sejam levados ao arrependimento e assim vivam uma vida cristã genuína. As dissensões estavam trazendo prejuízos sérios a toda a igreja, e Paulo sabia que algo precisava ser feito. Então, para exortar os membros, primeiramente, Paulo toma uma atitude humilde. Por isso nós falamos que a intenção de Paulo não era a intenção simplesmente de envergonhar os irmãos. Ele, em momento nenhum, age de forma autoritária, iniciando muitas vezes as suas frases com a expressão rogo-vos. Nós temos em Romanos mesmo, capítulo 12, ele rogo-vos, pois, irmãos. E nós vemos sempre nas cartas Paulo, quando ele vai trazer exortações aos irmãos, ele fala aqui no capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, no texto bíblico base da nossa lição, ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está fazendo uma exortação, porém mostrando que essa exortação é uma exortação de amor, uma exortação de comunhão, uma exortação que ele não está ali querendo mostrar simplesmente que os irmãos estão errados, não está querendo envergonhar os irmãos. Mas Paulo está fazendo exortação com esse intuito de mostrar para eles que somos irmãos, que somos uma família. Então ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Então Paulo está se dirigindo à igreja como irmãos. Então isso sugere esse laço, esse vínculo familiar e esse amor fraternal. Então Paulo demonstra isso até mesmo antes dele fazer a exortação. Paulo elogia a igreja, porque é uma igreja cheia de dons, porque eles receberam o dom de Cristo, receberam a Jesus, receberam a graça de Deus. Então isso mostra que ele tinha amor para com a igreja. Então essa exortação, para não causar dissensões, Paulo trata de forma amorosa, de forma fraternal. Paulo também depois conclui, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele tem autoridade no nome de Jesus para falar sobre o que ele está falando. Então não é simplesmente no amor, não é simplesmente na comunhão de um para com o outro, mas ele também fala porque ele tem autoridade no nome de Jesus para falar e para que eles entendam também que aquele assunto que ele está tratando é um assunto espiritual, que é para glorificar o nome de Jesus quando eles mudarem de comportamento. O segundo subtópico é as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos Coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, que é um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, do 42 ao 47, Atos capítulo 4, do 32 ao 35, nós vamos encontrar, inclusive, essa característica forte, evidente, na oração. Eles perseveravam em oração, perseveravam no partir do pão, na comunhão e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, esse era o modelo, essa era uma ênfase muito forte da igreja primitiva. E Paulo ensina para os coríntios essa mesma marca da igreja. Eles tinham que ser um no Senhor, eles tinham que ter essa unidade, eles tinham que ter essa comunhão uns com os outros. Paulo fala na carta aos Coríntios que eles eram um corpo, mostrando que eles deveriam ter unidade e por ser um corpo, apesar das diferenças, eles formavam um só corpo. Então eles tinham que ter essa união, essa comunhão, essa perseverança em estar unidos em torno de um só propósito. A igreja em Corinto era nova. Paulo havia ensinado, mas pelo fato de ser uma igreja nova e os seus membros ainda estar acostumados com o modelo da sociedade romana e grega, eles valorizavam o poder aquisitivo das pessoas e as classes sociais mais ricas. Então aqui está a questão da dificuldade de você impor a cultura do reino de Deus para destruir a cultura do mundo. Destruir, eu digo, no indivíduo. É você conseguir pregar o evangelho para que aquela pessoa que está vivendo sob influência da cultura do mundo
aquela cultura seja destruída na vida dele, né, seja desfeita aqueles laços na vida dele, e ele possa viver na cultura do reino de Deus, na cultura do evangelho. O evangelho, ao contrário do sistema social, nas igrejas cristãs todos eram iguais, tanto escravos, pobres e marginalizados, eles eram iguais em Jesus e mereciam o mesmo tratamento amoroso e respeitoso. Então, no contexto da igreja, as diversas classes sociais recebiam a mesma pregação, recebiam o mesmo tratamento, recebiam a mesma importância, recebiam e devem receber hoje em dia e sempre o mesmo valor, independente da classe social, independente da cor, da raça, independente da posição, todos têm o mesmo valor e a mesma importância diante do Senhor. A gente fala de como corpo de Cristo, não falando de missão, de ministério, daquilo que a pessoa executa, mas como corpo de Cristo, todos têm o mesmo valor diante de Deus, todos têm a mesma importância, porque o mesmo valor que o sangue de Cristo foi pago para salvar a vida de um pecador, foi para salvar a vida do outro, foi para salvar a vida daquele que tem uma classe social, da vida que tem outra situação social. Então, para a igreja, essa era a condição. Só que como eles estavam vivendo uma cultura que valorizava o poder aquisitivo das pessoas, esse era um problema a ser resolvido. Então essas divisões aconteceriam por causa dessas distinções de classe social, por causa dessas distinções de questões financeiras, daqueles que estavam vivendo a margem da sociedade. Então os crentes de Coríntios deveriam pensar a respeito da importância da unidade de forma a viverem ligados, unidos em amor. Eles deveriam também viver de forma harmoniosa quanto à doutrina que lhes era ensinada. Então eles precisavam viver e praticar o evangelho ensinado por Paulo para que houvesse comunhão, unidade e fraternidade, porque é preciso que os crentes vivam dessa forma. Então esses desafios que levavam Paulo a escrever essa carta, para que ele pudesse exortar os irmãos para não causar dissensões com amor fraternal, com comunhão para com eles, né? E também ele mostra que essas dissensões iriam prejudicar a igreja, porque o modelo da igreja cristã, o modelo da igreja primitiva, é seguir o exemplo de Jesus. É seguir o exemplo de não menosprezar, não fazer discriminação de pessoas, mas entender que todos diante do Senhor têm o seu valor e a sua importância, e eles, por causa do sistema cultural, por causa do sistema mundano da época em que eles viviam, esse sistema influenciava o comportamento deles, e isso não poderia acontecer, porque a igreja é chamada para viver o reino de Deus e se opor ao comportamento do mundo para dar testemunho. Então essas dissensões prejudicavam a unidade da igreja, e Paulo está exortando eles a mudar esse comportamento. O terceiro subtópico, Paulo identifica a fonte das suas informações. Nós lemos nesse texto, de 1 Coríntios, a partir do capítulo 10, que Paulo ele expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos, né? Ele fala que há entre vós muitas dissensões, e ele diz que foi comunicado pelos da família de Cloe. Então, interessante que Paulo ele faz questão de mencionar essa família e mostrar que ele foi informado desses problemas que estavam acontecendo, para que ele pudesse exortar. As pessoas não gostam de expor os seus problemas enfrentados na igreja e realmente preferem esconder. Quando nós confessamos, quando nós expomos para alguém o nosso problema na igreja, para o pastor, para uma liderança, com a intenção de nós buscarmos um aconselhamento, com a intenção de buscarmos arrependimento, buscar ajuda. E muitas vezes, muitas pessoas, por orgulho talvez, ou por não querer mostrar a sua intimidade, passar aquela falsa impressão de uma pessoa espiritual, não comunica os seus problemas com outras pessoas. Então aqui nós temos também como foi comunicado por uma família até Paulo. Essa família não comunica com Paulo para poder prejudicar ninguém. Essa família não comunica com Paulo por inveja, porque simplesmente queria o mal para essa família. Não, muito pelo contrário. O desejo dessa família é para que houvesse arrependimento, né? Então essa família comunica e Paulo traz essa exortação com amor, com carinho, com cuidado, para que houvesse arrependimento. As dissensões elas precisam ser tratadas com amor e firmeza para que sejam estancadas. Então essa família entende isso. Eles não ocultam o problema, eles não ocultam
a falha, eles não ocultam o erro, mas eles comunicam com a liderança para que o erro seja solucionado. Então essa família age de forma correta, não com a intenção de prejudicar aquelas pessoas, porque se eles quisessem prejudicar aquelas pessoas, eles saíam causando dissensões, contendas, disciplinas, sairiam provocando desordem. Mas eles enviam para Paulo, que é a autoridade espiritual que fundou aquela igreja, para que ele pudesse trazer uma exortação, para que houvesse arrependimento e crescimento daquela igreja. Então essa família age corretamente para o bem do reino de Deus, para o bem da obra do Senhor. O segundo tópico é o partidarismo na igreja. E o primeiro subtópico é o tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. E olha só, quando nós falamos no início da lição que aquilo que acontecia em Corinto, se nós podemos ver se acontece nos dias de hoje, muitas vezes nós percebemos isso na igreja. Muitas pessoas perderam a percepção, muitos líderes perderam a percepção de que Cristo é o centro de todas as coisas. Quando nós fazemos cultos direcionados a um determinado grupo, quando nós fazemos cultos com um pensamento de agradar pessoas, com o pensamento de fazer com que pessoas se satisfaçam com aquilo que está sendo projetado no culto, nós estamos esquecendo que o centro do culto é Cristo, que o centro do culto é Deus. Então a nossa preocupação deve ser agradar a Cristo em tudo que fazemos. Então a nossa liderança deve envolver como agradar a Cristo, como servir como Cristo serviu, colocar sempre Jesus como centro da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. E essa igreja estava vivendo problemas, não somente de divisões, mas outros tipos de problemas, como nós já vimos, problemas no casamento, problemas imorais, problemas acerca de comida sacrificada a ídolos, dúvidas acerca da ressurreição, das doutrinas, dos dons espirituais, né, as dissensões, os problemas que aconteciam no momento da comunhão da Santa Ceia. Então essa igreja vivia grandes problemas, eles haviam perdido o conceito, eles haviam perdido a percepção de Cristo como centro de todas as coisas. Então por isso eles começam a fazer divisões e não entendem mais, não fazem o discernimento do corpo, como Paulo diz na repreensão deles na ceia, porque eles não estavam discernindo o corpo. Então eles não entendem que Jesus é o centro e nós como corpo de Cristo, nós como igreja, nos unimos para formar o corpo de Cristo. E formando o corpo de Cristo, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Então se eu não tenho mais essa percepção de que Cristo é o centro de todas as coisas, eu vou fazer coisas para agradar a mim mesmo. Eu vou começar a fazer coisas que me satisfaçam, que satisfaça o próximo. Então tudo indica também que eles não tinham habilidade para lidar com opiniões diferentes. E outra, aqui nós precisamos entender essa questão de discernir o corpo, porque nós somos um corpo e o corpo ele tem membros diferentes com funções diferentes. Então essas opiniões diferentes, pessoas diferentes vão estar ao nosso lado e se nós não tivermos habilidade para lidar com isso, nós não vamos conseguir a unidade que o corpo precisa. A igreja era heterogênea, classe social, pluralismo religioso, conflitos éticos e morais e outras diferenças. Alguns viam na nova comunidade a possibilidade de ter mais influência sobre os outros por pura ambição. Todavia, as igrejas cristãs tinham uma nova forma de organizar e estilo de vida alicerçado nos ensinamentos de Cristo. Paulo busca resgatar o modelo de gestão de Cristo. O fato deles não conseguirem se dar bem com as diferenças, o fato deles perder essa percepção de Cristo como centro de todas as coisas, então isso deixava eles de uma forma, com essa condição de uma imaturidade espiritual, isso permitia que algumas lideranças que tinham ambição, que queriam ter influência sobre eles, por ser uma comunidade que não tinha essa maturidade, então esses líderes ambiciosos, não com ambição benéfica, no sentido de crescimento do reino de Deus, mas com ambição própria, de querer o seu próprio crescimento, de querer que o seu nome seja evidenciado, eles aproveitavam dessa situação fraca, de fraqueza da igreja, dessa situação em que eles não estavam tendo Cristo como centro, eles estavam procurando algo para se satisfazer. Então essas lideranças que queriam
que viam neles essa possibilidade de influência e que viam neles essa possibilidade de dominação, né? Mas Paulo busca, através da pregação do Evangelho, através do estilo de vida alicerçado na palavra, no ensino verdadeiro de Cristo, mostrar para eles que o modelo de gestão de Cristo é diferente. Não é por ambição, mas é para a edificação do corpo. Eu faço parte do corpo, então se eu vivo para a edificação do corpo, se eu trabalho para a edificação da igreja, se eu luto para que a igreja tenha Cristo como centro, se eu luto para que a igreja seja uma igreja madura, eu serei um cristão maduro, eu serei beneficiado, porque eu também faço parte do corpo. Então o entendimento de que eu faço parte do corpo vai me fazer entender cada dia mais que eu preciso de unidade, que eu preciso de comunhão, que eu preciso estar ligado ao meu próximo. E Paulo está tentando explicar e ensinar isso para essa comunidade de Corinto. O segundo subtópico, a formação de grupos rivais. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por ser dividida em quatro facções. Cada uma delas seguia o seu pregador e líder preferido. Uns seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo, outros seguiam a Pedro e outros se diziam seguidores somente de Cristo. E esses seguidores de Cristo são aqueles que querem se eximir de submissão à liderança, né? Porque quando algum diz eu sou de Paulo, ele está, por mais que ele não esteja fazendo algo coerente, mas ele está dizendo que eu sou seguidor de Paulo, eu prefiro Paulo como pregador. O outro diz eu sou de Apolo, o outro diz eu sou de Pedro. Mas aquele que diz eu sou de Cristo, nós temos ouvido muito isso hoje, principalmente no contexto dos desigrejados, que não existe liderança pastoral, não existe essa autoridade eclesiástica. E aqui esse grupo já estava fazendo esse tipo de divisão. Porque quando eles diziam eu sou de Cristo, soa como espiritual, mas é algo como insubmissão. E uma das disciplinas espirituais hoje, que tem sido muito atacada por causa dessa situação dos desigrejados e tantas outras questões, é a insubmissão. As pessoas não querem se submeter a uma liderança, não querem se submeter a uma autoridade espiritual. E a Bíblia nos mostra isso, que a autoridade ela é benéfica. Deus instituiu autoridades para isso. E é claro, a autoridade não pode se valer desse princípio para poder, como nós já falamos, usar desse artifício para projeção própria, usar disso para usar de autoritarismo, usar disso para se beneficiar. Mas a autoridade, sendo usada de forma correta, da forma com a qual Deus criou, é para benefício de todos. Os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, Apolo e Pedro, e até o nome de Cristo, para formar grupos rivais, devido à ambição pelo poder. Talvez influenciados pela cultura de veneração a heróis da mitologia grega e do culto a personalidades. Aqui mais uma vez nós falamos da cultura em que eles estavam inseridos e essa cultura influenciando a vida deles cristã. E tem que ser o oposto. A nossa vida cristã tem que influenciar as pessoas do mundo e não as pessoas do mundo influenciar a nossa forma de viver e alterar o curso de nossa vida cristã. Então aqui porque a cultura da mitologia grega trazia essa intenção das pessoas venerar heróis, culto à personalidade, eles escolhem pessoas para projetar a sua vida. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E nós sabemos que nós precisamos ter referência. Cada pessoa tem um escritor que gosta mais, tem um pregador que gosta de ouvir. Mas isso não quer dizer que nós vamos fazer dessas pessoas a nossa primeira referência, a nossa verdadeira influência. O nosso padrão, a nossa referência primordial é Cristo. E esse pregador seu preferido tem que te levar a ter conhecimento de que Cristo é o modelo. Se ele não te ensina que Cristo é o modelo, o dia que ele cair, provavelmente você também vai fracassar na fé. Porque você se espelhava nele de tal forma que não aprendeu e nunca compreendeu que Cristo era o modelo. Então aqui eles faziam essas divisões e tiveram grupos, facções divididos dentro da igreja. E nós vamos continuar falando disso no terceiro subtópico, que é os tipos de grupos rivais. O apóstolo Paulo ele não comentou a respeito das peculiaridades do grupo, ele não pormenorizou, ele só disse que alguns diziam sou de Apolo, outro sou de Pedro, outro sou de Paulo, outro de Cristo. Parece que os grupos eram formados por aqueles que foram evangelizados e batizados, ou seja, por Paulo, por Pedro e por Apolo. Eles se guiavam pelo estilo de ministério e liderança de cada um,
com espírito partidário. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo. O grupo de Paulo eram aqueles primeiros cristãos, principalmente os gentios, que foram evangelizados por ele. O grupo de Apolo eram membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente. Então, por gostarem mais do estilo de Apolo, se converteram a Cristo, mas continuaram visualizando Apolo como a imagem que eles desejavam. O terceiro grupo, o grupo de Pedro, que eram judeus de origem legalista, né? Judeus que se convertiam, mas viam em Pedro ele como um judeu. E esses judeus legalistas seguiam a Pedro. E o terceiro grupo era o grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros com base na justiça própria. Então nós vemos essas divisões que não devem acontecer. Essas divisões não devem acontecer porque elas trazem prejuízo para a igreja, e se trazem prejuízo para a igreja, traz prejuízo para o membro, traz prejuízo para a liderança, o corpo de Cristo não cresce, não avança, então a comunidade fica prejudicada. Então nós precisamos vencer tudo isso, ter Cristo como nossa referência primordial e amar uns aos outros e amar as diferenças. Se tem aquele que se assemelha mais, prefere se ater ao estilo de Paulo, ele vai viver para Cristo e continuar buscando os ensinamentos conforme Paulo ensinou. Se aquele outro grupo que tinha afinidade com Apolo, que ele continue ouvindo os ensinamentos de Apolo, sendo genuínos do Evangelho de Cristo, mas que tenha Cristo como referência e saiba olhar para o irmão que é do mais preferencial ao estilo de Paulo, tanto que é preferencial ao estilo de Pedro quanto ao que é de Apolo, que eles possam viver em unidade, que eles possam viver em comunhão, que eles possam viver em uma perfeita harmonia, porque essa é a vontade de Deus. Isso que o Espírito de Deus traz sobre as nossas vidas. Essa é uma prova de que nós temos o Espírito de Deus. Nessa semana eu vi uma live entre pessoas, uns de doutrina pentecostal, outros de teologia reformada, outros de outra, em plena comunhão, falando do reino de Deus, ajudando uns aos outros. E essa é a vontade de Deus. Infelizmente hoje na internet nós vemos muito divisões. É o arminiano brigando com o calvinista, é o pré-tribulacionista brigando com o pós-tribulacionista. Então nós vemos divisões por causa de seguidores, porque um segue a doutrina de Calvino, o outro segue a doutrina de Jacó Armínio. Então nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo, independente de ministério, independente de condição social, independente de qualquer coisa, nós somos de Cristo Jesus como corpo e como igreja. O terceiro tópico é as divisões e seus perigos. O primeiro subtópico é o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Parece que eles estavam idolatrando, quando eles fazem essa divisão, o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Então esse é o perigo e o problema maior, além das divisões, das dissensões, causar essa falta da maturidade, de demonstrar isso, né? De atrasar o crescimento dos próprios membros, a edificação espiritual de uns aos outros. Isso demonstra também um problema gravíssimo, que é abafar os méritos da cruz de Cristo. Se Paulo chegou ali e pregou o Evangelho, ele só pregou o Evangelho porque Cristo entregou a sua vida e salvou Paulo. E Paulo está ali por causa do mérito de Cristo, não por causa do mérito próprio. Apolo só pregou por causa do mérito de Cristo. Pedro só teve oportunidade por causa do mérito de Cristo na cruz. Então, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o mérito, tudo é de Cristo. E quando eles falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eles estão excluindo o mérito de Cristo. Eles estão excluindo o sacrifício que Jesus fez na cruz, porque eles se vangloriam por ter sido, não, eu fui batizado por Paulo, porque Paulo é o maior de todos os apóstolos, o apóstolo aos gentios. Não, eu fui batizado por Pedro, porque Pedro, Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Não, eu fui batizado por Apolo, porque Apolo é o pregador eloquente, é o pregador da retórica, da sabedoria com as palavras. Então, eles se vangloriavam por aquele a quem eles haviam sido salvos.
E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles se unam para adorar a Deus. E Paulo, ele repreende eles dizendo assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou seja, quando eles se dividem, um por Apolo, outro por Pedro, outro por Paulo, ele está dizendo, Cristo está dividido? Não. Foi Paulo que foi crucificado por vocês? Não. Então eles não deveriam fazer esse tipo de divisão. Eles deviam entender que estão todos unidos e ligados, reconhecendo o mérito de Cristo na cruz do Calvário. O segundo subtópico é o perigo de ser um narcisista. Paulo ele dá graças a Deus, e aqui é interessante porque ele fala assim, ó, dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês a não ser Crispo, que era ex-chefe da sinagoga, Gaio e os da casa de Estéfanas. Interessante, parece, se for mal interpretado, né, parece que Paulo está agradecendo por não ter batizado. Mas ele fala isso para que ninguém se vangloriasse por ter sido batizado por ele, porque ele percebe que eles estão se dividindo, por ter dito, eu fui batizado por um, fui batizado por aquele, fui batizado por esse. Então, Paulo dá graças a Deus porque diz, eu dou graças a Deus porque eu só batizei alguns, para que ninguém pudesse se vangloriar disso, porque Paulo não queria essa vanglória. Paulo não tinha preocupação de manter o controle das pessoas. E atualmente na sociedade, nós vemos um povo, pessoas narcisistas, líderes com esse estilo de vida que buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos, buscam os seus próprios desejos e consideram os outros como meros objetos, lideranças que usam a vida das outras pessoas para cumprir os seus próprios objetivos, que usam a vida das outras pessoas para alavancar as suas carreiras ministeriais, que infelizmente a gente tem que falar isso, carreiras ministeriais, não ministérios, mas que procuram crescimento, que procuram usar as pessoas como isso. E Paulo está dizendo assim, não, ainda bem que eu não batizei, a não ser poucos de vocês, para que eles não puderem dizer assim, eu sou de Paulo. Quantas pessoas não querem isso hoje? Quantos líderes não querem isso hoje? Que as pessoas se vangloriam e falam assim, eu fui salvo através da pregação dele, eu fui curado através da oração dele. E Paulo está dizendo, ainda bem que eu não batizei a muitos de vós. Ele está fugindo desse engano. Paulo está fugindo desse erro. Paulo está fugindo desse mal. Das pessoas se vangloriarem daquilo que é feito na vida delas através da vida de alguém. Então Paulo foge disso porque ele sabe que o modelo de Cristo, o modelo do Evangelho, não é buscar as recompensas pessoais do reconhecimento humano, mas é saber que tudo que nós fazemos aqui é para a única e exclusiva glória do Pai Celestial. O terceiro subtópico é o perigo de pregar o Evangelho por ostentação. A sociedade de Corinto era influenciada por uma cultura helenista, que valorizava em excesso o conhecimento como forma de ostentação. Então o controle obtido por meio do conhecimento era algo desejado por alguns, e Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho não consiste em sabedorias de palavras persuasivas, mas na demonstração de poder. Então o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é conhecimento acumulado. O Evangelho é poder de Deus que transforma. O Evangelho compreendido da forma correta, pregado da forma correta, ele é poder de Deus para transformação. Nos dias atuais é comum ver pregadores confiando em apenas sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome e do seu ministério. E a gente viu isso durante muito tempo, eu acompanhei, eu pude perceber isso. Pessoas que queriam pregar em grandes congressos porque após uma única pregação em um congresso famoso no Brasil, eles conseguiam uma agenda para pregar o ano inteiro em várias igrejas. E as pessoas ficavam se matando, ficavam orando dia e noite para ter uma oportunidade para pregar em um congresso, para ter uma oportunidade para se mostrar em um congresso, em um vídeo no YouTube, em um DVD, para conseguir a agenda. Então não é essa a missão. O perigo de pregar o Evangelho por ostentação é real na vida dessas pessoas. Aí a missão começa a ser deturpada. A missão começa a ser distorcida, porque em vez das pessoas pregar o Evangelho para crescimento do reino de Deus, para edificação da igreja, começa a pregar o Evangelho para seu crescimento próprio e seu crescimento financeiro, seu crescimento ministerial próprio pessoal. Não para a edificação da igreja, mas para seu próprio bem-estar.
A pregação do Evangelho não tem como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então essa é a missão da igreja, a missão do pregador, e só vai cumprir isso aquele que consegue entender a missão da igreja por fazer parte dela. Somente vai conseguir fazer isso aquele que discernir o corpo de Cristo. Nós vimos nessa lição as divisões internas da igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Então esse é o resumo da nossa lição de hoje, as divisões na igreja de Corinto. Essas divisões estavam prejudicando a unidade da igreja e tirando o foco principal da missão da igreja, que era compartilhar o evangelho, que era testemunhar de Cristo. Então eles estavam valorizando mais as pessoas que haviam batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Então isso revelando essa imaturidade espiritual. Então por isso que é tão importante nós termos cada dia crescimento, nós entendermos que nós precisamos de crescimento, nós precisamos cada dia crescer mais para nos assemelhar à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos dia após dia uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, procurar maturidade espiritual, procurar crescimento espiritual, procurar nos apoiar nas Escrituras, procurar nos apoiar em Cristo Jesus, ter Ele como referência, como padrão de santidade para as nossas vidas, para que nós possamos ter maturidade, para que nós possamos ter crescimento e ter unidade e cumprir a missão da igreja. Nós somos salvos para cumprir uma missão. Nós não fomos salvos simplesmente para guardar o arrebatamento e ir para o céu, cantar e adorar ao Senhor eternamente, mas nós temos uma missão aqui na terra. Nós temos uma missão para cumprir aqui e só vamos cumprir essa missão se vivermos como igreja, se vivermos como uma família de Cristo, em unidade, em amor fraternal e sermos maduros, para que juntos nós possamos elevar o nome de Cristo adiante a todas as nações e então virá o fim. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ouvir, por assistir essa lição até aqui. Um forte abraço e até a próxima lição.